Obrigada, presidente. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar Vossa Excelência, os colegas e os depoentes, né, seus advogados presentes desde o início desta manhã. Queria também registrar que, na verdade, eu só vim saber que o doutor Ronaldo Laranjeira era presidente do OS já na condição de deputada, porque eu sempre conheci e admirei o trabalho do doutor Ronaldo Laranjeira como professor, né? A tela caiu aqui, não sei se os senhores estão me ouvindo, a tela caiu. Vamos vendo. Não, ok. Eu sempre conheci e respeitei e admirei o trabalho do doutor Ronaldo na seara do enfrentamento, né, dos problemas envolvendo drogas, tanto lícitas como ilícitas. No início dos anos 2000, eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes, na época se chamava CONEM, então tive a oportunidade de participar de vários eventos. O doutor Ronaldo tem uma linha, né, vamos dizer assim, acadêmica, mais próxima da minha, né, muito embora eu seja da área do direito, ele trabalha mais na linha do absenteísmo, então, assim, eu tenho uma admiração por este trabalho acadêmico. Eu até me surpreendi quando visitei um hospital, se eu não me engano, o CAISME, se eu não me engano foi o CAISME que eu visitei, e aí eu vi a plaquinha, né, o nome do doutor Ronaldo, eu falei, ele é médico aqui, e o psiquiatra, doutor Rafael, que me recebeu para essa visita, falou, não, ele é o presidente da SPDM, e naquele momento, essa fala para mim não significava nada, porque eu ainda eu iniciei meu trabalho como deputada com a ideia, que eu acho que é da maior parte dos cidadãos, de que se você entra num hospital público, ele é do Estado. Então, eu demorei muito para entender essa dinâmica. Lembro bem da visita que eu fiz ao Hospital do Mandaqui, quando os médicos que me recepcionaram, eu acho que o Mandaqui não é SPDM, né? Pelo que eu sei, não é SPDM, mas os médicos que me recepcionaram falavam assim, olha, deputada, essa área aqui é pública, aquela ali é OS. Então, eu fiquei, assim, até zonza, porque dentro do mesmo hospital tinha uma área que era pública, uma área que era OS. Então, assim, estou só aqui registrando que realmente, talvez até falte um pouco por parte do governo esclarecer isso à população, sabe? Claro que o que interessa para a população é a qualidade do serviço, mas eu mesma, na condição de advogada, professora de direito, só fui entender, né, essa miríade jurídica, esse labirinto jurídico que é o sistema de prestação de serviço de saúde, já na condição de deputado, né? Então, aqui fica o meu reconhecimento ao trabalho do doutor Ronaldo, professor Ronaldo Laranjeira, nessa seara da prevenção, sobretudo da prevenção e do tratamento de droga-adição. Eu nunca recebi queixas do serviço prestado pela SPDM, tá? Nunca recebi, assim, de pessoas entrando em contato. Também é difícil saber se o usuário tem conhecimento de quem é que está prestando esse serviço. Mas, me chamou muita atenção um elogio que eu recebi a uma UBS, UBS da Água Rasa, é a SPDM, da Água Rasa, sabe dizer? Da Água Rasa, porque, diferentemente de outros equipamentos, lá estavam fazendo tratamento precoce para o Covid, né? Diagnosticou, já estavam dando medicação, e eu briguei muito com o governo para que nós adotássemos, né, essa orientação. Então, aqui eu quero fazer esse registro que não tem nenhum tipo de preconceito com o trabalho, muito pelo contrário, né, as notícias que chegam ao gabinete são elogiosas, mas eu queria debater um pouquinho esse conceito mesmo, não no sentido de divergir, mas de algumas preocupações que eu tenho. Então, assim, primeira preocupação que eu tenho, e venho levantando desde o início do meu mandato, é com o teto constitucional para fins de remuneração.
Então, a pergunta que eu faço aos senhores, e aí, obviamente, fiquem à vontade, quem entender que deve responder, é: a SPDM recebe exclusivamente recursos públicos ou ela também, em seus diversos equipamentos, atende convênio e ou privado, tá? Ou seja, se seria uma forma mista de prestar serviços. E, em sendo apenas recursos públicos, né, se forem só recursos públicos, eu queria saber se existe a preocupação com a observância do teto constitucional, não só no pagamento dos seletistas, mas também no pagamento dos médicos PJ. Tá? E aqui eu quero registrar que eu compreendo que nós não temos muito como trabalhar fora da realidade. E o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado disse aqui, né, na CPI, que os médicos não aceitam ser subordinados, né, que os médicos só trabalham em PJ, e que eles, TCE, já nem consideram essa forma de contratação como quarteirização, muito embora muitos colegas aqui da CPI tenham a visão de que é quarteirização. Então, eu compreendo essa realidade, não critico, não acho que seja algo problemático, entendo que é uma situação posta, mas me incomoda muito quando eu recebo a informação no gabinete, e aí é uma informação que vem referente a OSs em geral, né, de que as OSs pagam salários muito elevados para médicos, que tem médicos, e aí entram geralmente médicos com funções de direção, que ganham 100 mil, 200 mil, eu cheguei a receber informações de 300 mil por mês, tá? Então, eu queria entender como é que funciona isso, porque se o dinheiro é todo público, né, me parece que alguns critérios têm que haver, porque senão fica muito confortável, né? A pessoa vai prestar serviço a um hospital privado, o mercado regula. Mas no sistema público, né, não importa qual modelo, o mercado já não regula tanto. Então, eu gostaria de ouvi-los sobre essa questão. Eu gostaria de ouvi-los, eu vou fazer todas porque eu não tenho tantas perguntas assim. Eu gostaria de ouvi-los. Eu anotei aqui, o doutor Salomão disse que o contrato para o hospital de campanha foi de 35.310 leitos, né? A SPDM, eu posso estar equivocada, mas pela observação, é a maior OS com contratos, né, no estado de São Paulo, com poder público. E o IABAS fez uma contratação que, pelo que eles disseram aqui, foi o dobro do que fez a SPDM. Né? Aí eu pergunto, é razoável que a OS, que tem os maiores vínculos em termos de quantidade de contratos, de gestão de equipamentos, que no momento de emergência, ela firme um contrato que é metade daquele firmado com uma outra OS? Não. E eu vou ser muito direta aqui do porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Quando os meus colegas deputados estaduais visitaram os hospitais de campanha, e eles tiveram muita dificuldade para entrar no lado do IABAS, e mostraram todo aquele espaço vazio, tá? E foram acusados de invasores. Pessoal da organização, se puder voltar a tela para o pessoal da SPDM, porque eu estou vendo aqui os livros do deputado José Américo. Tem como voltar aqui? Não? Não? Que é ruim falar olhando para os livros e não para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo. Bom, vou seguir falando aqui para os livros. Eu fiquei com a sensação, né, que os meus colegas foram acusados de invasão porque eles encontraram algo que não queriam que fosse visto, sabe? Eles foram acusados de bolsonaristas, de extrema-direita, e ali havia colegas de todos os partidos, né? Então, qual foi a sensação que eu fiquei como cidadã? Que do lado da SPDM foram prestados serviços reais, e do lado do IABAS, não.
tá? Que ali foi um teatro, um cenário, talvez para só justificar a saída do dinheiro. Então, eu queria ouvi-los, né? Como é que foi essa contratação? Em nenhum momento os senhores se dispuseram, por exemplo, a assumir todo esse serviço? Chegaram a perguntar para os senhores se os senhores teriam condições de assumir uma responsabilidade maior? Né? Eu queria saber, assim, os pormenores da conversa, sabe? Porque quando o Iabas esteve aqui, eles disseram que o plano de trabalho foi debatido, né? Que eles tiveram reuniões para debater o plano de trabalho. Ué, eu imagino que isso tenha acontecido com o lado dos senhores também. Em nenhum momento houve a seguinte pergunta: olha, os senhores que estão tão acostumados a prestar serviço em São Paulo, os senhores têm condições de fazer o todo? Né? Ou não? Então, eu queria entender os detalhes dessas conversas. Eu sei, eu não estou falando dos contratos, eu estou falando do antes do contrato. Esse é um ponto. Uma outra questão, essa mais delicada, é a seguinte: o doutor Salomão disse que quem encaminhava os pacientes para o hospital de campanha, e entendam aqui, eu não estou colocando nenhuma dúvida sobre a qualidade do trabalho no hospital de campanha do lado da SPDM, porque eu não recebi críticas, muito pelo contrário. Mas que quem encaminhava era o CROSS, tá? Há uns meses atrás, eu acho que já, ainda no ano passado, eu fiz uma visita ao CROSS, para entender como é que funcionava. Fiquei ali, né, acompanhando os encaminhamentos. Lembro do caso da menininha que caiu, bateu a cabeça, precisava de um neuro. E eu vi a notícia recentemente de que a SPDM vai assumir o CROSS e que houve algum tipo de questionamento judicial, tá? Quando eu fiz a visita, era uma OS de engenheiros. Eu fui recebida pelo doutor Napoli, que me pareceu uma pessoa muito competente, por sinal, né? Muito atenciosa, que amava muito todo o trabalho. E aí eu vi essa notícia de que a SPDM iria assumir. Então, primeiro eu gostaria de saber, a SPDM assumirá o CROSS? Se já assumiu, desde quando? Né? Nesse período de pandemia, já era a SPDM que fazia os encaminhamentos? Se não assumiu, quando assumirá, se é que assumirá? Se houve questionamento judicial, quais são as alegações para esse questionamento? E aí uma pergunta mais complicada, né, mas muito importante. Que garantia os hospitais públicos propriamente, ou os hospitais gerenciados por outras OSs, terão de que a SPDM, controlando os encaminhamentos, não mandará os casos mais problemáticos para os outros, ficando com os casos, eu vou utilizar a palavra melhores, porque esse melhores pode ser algo bastante amplo, né? Menos difíceis ou mais interessantes, sob o ponto de vista de estudos, ou mais rentáveis, sob o ponto de vista de preço do procedimento. Então, eu queria, de maneira bem detalhada, entender esse procedimento aí da SPDM no CROSS e saber por que a outra OS foi afastada. Né? Vejam, eu até quando soube que era uma OS administrada por engenheiros, eu estranhei muito. Mas quando eu fui visitar, eu até entendi, porque é tão técnico aquele trabalho, né? Tão tecnológico. Então, eu queria entender os detalhes dessa mudança, se é que ela aconteceu conforme a imprensa está noticiando. E aí, essa é especificamente para o doutor Laranjeira. Doutor Laranjeira, eu não consigo lembrar quem foi, nem em que contexto foi, porque nos gabinetes, eu imagino que com os colegas seja a mesma coisa, nós recebemos tanta gente com tantas pautas diferentes, e às vezes a pessoa te pede uma reunião para tratar de um tema e quando vê está falando de outro. Mas eu lembro de uma senhora que esteve no gabinete e me falou do trabalho que a SPDM faz na rua Elvésia, lá na Cracolândia. E
eu acabei aprofundando mais esse trabalho. Eu lembro que ela elogiava muito um serviço prestado lá para o pessoal que está na Cracolândia, de tratamento de pés, né? Eu falei, mas como assim fazer os pés? Ela falou, não, porque são pessoas que têm os pés muito machucados, então o serviço de fazer o pé daquela população é algo assim muito bonito, muito importante para a saúde. E aí ela me mostrou todo o equipamento para as pessoas ali tomarem banho, que as mulheres recebem calcinhas descartáveis. Eu queria entender melhor como funciona esse trabalho na Cracolândia. E aí faço a pergunta para o senhor, professor Ronaldo, que eu fiz para essa senhora, que eu não me lembro o nome nem qual era a função. Um serviço dessa natureza, prestado de maneira perene, institucionalizada, numa religião como aquela, não acaba sendo um serviço que, como é que eu posso dizer, que institucionaliza a Cracolândia? Porque assim, eu queria entender há quantos anos esse serviço está lá, o que se conseguiu de melhora com esse serviço, sabe? Até pela linha do senhor, que eu sei que é uma linha, que não é uma linha de incentivo, que o senhor nunca defendeu, por exemplo, pautas, né, que outros psiquiatras que compunham o conselho defendiam, como distribuir drogas gratuitamente, de boa qualidade, ou dar espaços, vamos dizer assim, onde as pessoas pudessem usar a sua droga de maneira segura, livremente. Essa nunca foi a linha do senhor. Mas eu confesso que quando li e vi e ouvi sobre uma estrutura desse tamanho, dando condições para aquelas pessoas permanecerem ali, a sensação que eu tive é que era algo que compactua com a Cracolândia como está, entendeu? E como a gente está, né, em meio a uma eleição, uma discussão eleitoral, e aí eu não estou puxando, vamos dizer assim, tentando defender candidato nenhum, mas eu acho importante a população entender o que está sendo feito na Cracolândia, né? O que isso melhorou até agora, ou se não melhorou, o que não deu certo, o que vai ser alterado, quanto custa esse serviço para a população. Aí, nessa parte, eu queria ouvir o doutor Laranjeiras. Então, as minhas indagações seriam essas, senhor presidente, cumprimentando as pessoas que se dispuseram a estar presentes aqui, não só semana passada, mas nessa também, desde o início da manhã. Muito obrigada. As palavras elogiosas, é bom ver a evolução da vida, né? Eu também lembro de você desde há tantos anos aí como batalhadora, e a gente faz várias coisas simultaneamente, né? E como a vida acadêmica, né, me trouxe aqui para a SPDM, né? Como a SPDM, os sócios são os professores titulares, eu acho que virou uma dedicação acadêmica da minha parte nesses últimos anos. Eu acho que eu vou talvez ficar ainda um tempo a mais para ser representante da Assembleia de Sócios e Professores Titulares aqui na SPDM. Então é meio estranho mesmo, né? Mas eu posso garantir uma coisa que eu gostaria de começar garantindo, assim, que nós não temos ninguém ganhando acima do teto constitucional, né, no sentido, todos os nossos salários estão no portal de transparência, né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né? Todos os salários estão lá, né? Em cada unidade, né? Não tem o nome das pessoas, porque esse já foi um debate enorme, mas os salários de cada unidade estão lá descritos quais são os salários, né? Revisto pelo TCE. O que não falta na gente aqui, eu acostumei a fazer ao longo desses anos, como a receber todas as formas de controle, né? Quer seja na CPI, quer seja no Tribunal de Contas do Estado, do município, do TCU, nós fazemos e mostramos, temos tudo bem acertado. Então, não fazemos nada que não seja legal. Temos um departamento jurídico que nos fiscaliza também internamente, nosso controle, né? Nossas manual de compliance não permite essa coisa de ter salários
fora do mercado. Não existe isso, né? Tanto que os salários que às vezes possam ser diferentes, a SPDM tem uma parte privada. Nós temos uma faculdade privada, temos uma parte de medicina suplementar privada, e que gera um dinheiro, comparando com o orçamento geral, não é muito grande, mas serve às vezes para pagar pessoas que têm as funções mais complexas, né? Como os próprios superintendentes, eles não são só diretores de hospital, eles fazem a parte acadêmica, fazem uma série de partes, e eles têm um salário, mas que não é público, vem da parte privada da SPDM, né? Mas o que eu acho que é importante dentro da sua pergunta é falar que todo salário originário de serviço público está já disponível em todos os nossos sites, para não ter essa ideia de que a organização social paga salários ilegais. Isso não existe. Já foi objeto inúmeras vezes de questionamento, até dentro da própria universidade. Pode ser pesquisado quanto quiser, que infelizmente não se faz isso aqui, né? Eu queria talvez corrigir um pouco assim, todos os funcionários, né, repito, estão os salários disponíveis no sistema de transparência. Cada hospital tem os salários de todo mundo. Pode ser que exista alguém que ganhe acima do teto constitucional, que são funcionários antigos, e que eventualmente possam ter um salário que foi reajustado e tenha superado o teto constitucional, porque também não dá para diminuir salário das pessoas, né? Você não tem leis que na parte privada que a gente não pode fazer esse tipo de mudança trabalhista, né? Talvez eu vou tentar responder a outra parte que mais me cabe, que é a parte da EUVESA, aí em seguida o doutor Nassimi responde a parte dele, que é o hospital de campanha e toda a parte da CROSS, que eu acho que vai ser melhor respondida pelo doutor Nassimi. Na Cracolândia, doutora Janaína, é uma das maiores vergonhas da cidade de São Paulo, e nós estamos acompanhando isso há mais de 20 anos, né? Uma das ideias que surgiram há uns 10 anos atrás, foi ter criado o sistema, o prédio da EUVESA era um prédio abandonado do estado de São Paulo. Era a ideia ali fazer o que a gente chama de uma linha de cuidados para os dependentes de crack, que estão mais de 2.000 dependentes de cracks ali perambulando, segundo as minhas últimas pesquisas lá na Cracolândia. Então, a ideia do setor EUVESA seria criar uma linha de cuidados para tirar aquelas pessoas da Cracolândia. Então, a ideia é ou lavar o pé, ou tomar banho, mas os 2 andares, 3 andares de cima tem unidades de desintoxicação. Todo mundo que vai lavar o pé ali, ele é estimulado a ser desintoxicado, ou para sair dali desintoxicado e ir para um outro sistema de tratamento. E no topo do prédio da EUVESA, tem lá uma moradia assistida para as pessoas que estão lá já há meses sem usar drogas, mesmo ali na Cracolândia, né? Então, nós temos todos os dados, estamos publicando esses dados, já passaram pela Cracolândia ao longo desses últimos 5 anos, mais de 13.000 pessoas que a gente tem os registros da evolução dessas pessoas, né? Então, eu sou sempre absolutamente contrário à ideia de perpetuar o problema, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, no setor saúde, ter esse conceito de linha de cuidado. Não é que você está lavando o pé da pessoa ou permitindo que ela tome banho, que você não está estimulando essa pessoa a sair do crack, né? Então,
esse é um conceito que existe em vários países, nós não criamos da cabeça, a própria Secretaria Estadual da Saúde que fez, né, a estratégia geral e concordou com esse tipo de ideia, né? E, infelizmente, com tudo que esse programa faz, a Elvésia continua fazendo, a Cracolândia continua viva e aumentando, né? Por isso que eu, no começo, falei, é uma vergonha, porque o crime organizado continua lá. A nossa última pesquisa mostrou isso, que o orçamento, cada usuário de crack na Cracolândia consome em torno de R$140 por dia de crack. Foi a primeira página da Folha de São Paulo, essa pesquisa. Então, gerando aí uns 10 milhões por mês de orçamento para o crime organizado lá na região da Cracolândia. Então, o Elvésia faz uma parte assim, de cuidar minimamente, encaminha as mulheres que estão grávidas para o pré-natal, faz uma série de cuidados, cuidados básicos, as comorbidades, tratam, né, as pessoas que têm outras doenças, tuberculose, sífilis. Foi lá que nós descobrimos aí que tem as mulheres, 30% das mulheres têm sífilis, né, 15% dos homens, a gente trata. Então, é lógico que eu falo, depois de tantos anos tentando dar opinião na Cracolândia, que nós estamos perdendo de 10-0 na Cracolândia, né? Nós estamos fazendo o setor saúde, né, faz uma parte significativa, mas o crime organizado continua absolutamente comandando a região. Então, eu não me sinto envergonhado do Elvésia, pelo contrário, eu sinto que tecnicamente é o que tem que estar lá presente, né, mas que os outros passos, infelizmente, não foram dados. É por isso que a gente fica com essa frustração, né, como se a gente estivesse perpetuando o problema. Não, idealmente era para dar uma saída, tratar a pessoa para ela sair da Cracolândia, né, mas infelizmente uma parte sai e uma parte continua. Né, e por isso que é complexo essa resposta da deputada. Eu deixo agora o doutor Nassimi falar dos problemas aí levantados. Né. Deputado Janaína, eu só quero enfatizar que no contrato de gestão, as OS são obrigadas a fazer anualmente uma pesquisa de mercado dos salários de diversas profissões. Isso é feito regularmente, já foi feito pelo PROASA, foi feito por outras instituições, que buscam no mercado instituições do mesmo tamanho, do mesmo perfil, públicas e privadas, para balizar o salário do contrato de gestão. E isso que o Tribunal de Contas avalia, etc. Então, tudo aquilo que o doutor Ronaldo colocou, todos os salários que estão colocados ali são de cada unidade de saúde e que o recurso vem do contrato de gestão, que estão explicitados nos respectivos sites, nos respectivos plano de carga e salário de cada unidade. Eu só queria colocar para a senhora a dificuldade do teto constitucional. Eu peguei, em 2004, o teto constitucional, definido pelo governador da época, Geraldo Alckmin, era 12.720. Esse foi o subsídio definido, determinado por ele em janeiro de 2004. O atual, feito agora pelo governador Dória, é de R$ 23.048. Esse é o... Então, nós evoluímos em termos de subsídio do governador de 12.720 de 2004 para R$ 23.048. Se a senhora pegar 12.720 e for fazendo as correções pelo dissídio coletivo, no caso da categoria médica, que é similar à das outras, nós teríamos hoje quase 31 mil, só pela correção do dissídio coletivo,
que quem é contratado CLT e a instituição que o contrata como CLT é obrigada a dar. É obrigatório o dissídio coletivo. Então, a senhora veja que só nisso a diferença de 31 mil para 23 dá quase um terço, 8 mil reais de diferença. Só na correção, e fora a questão de mercado, etc. Então, é uma dificuldade você colocar o teto constitucional para uma entidade privada que contrata a CLT, haja visto as necessidades aí de correção do dissídio coletivo. E como eu mostrei para a senhora, desde 2004 nós teríamos essa diferença que não é pequena em termos de contrato. 2, nós não recebemos, deputada, nenhuma visita dos deputados do lado da SPDM. Nós recebemos. Nós tivemos visita de deputados de uma comissão, eu não me lembro agora, de fiscalização, em Guarulhos, recebemos acho que no Pedreira, em algumas unidades eles foram, os deputados foram recebidos, nós não tivemos nenhum problema. Não, foi agora recente. Então, eu não posso dizer para a senhora o que aconteceu do outro lado, porque nós não tínhamos a menor relação. E também, todas as visitas que nos procuraram, todas as fiscalizações, eles entraram, verificaram. Teve um grupo de vereadores que foi até o Hospital da Anhembi, foram recebidos do nosso lado, e está tudo sem nenhum constrangimento, sem nada, absolutamente nada. O que eu posso dizer para a senhora é que nós fomos convidados a montar esses 310 leitos no Palácio de Convenções do Anhembi. Ali no Anhembi, acho que todo mundo conhece, é um negócio enorme, imenso. Nós não sabíamos como é que ia se desenrolar aquilo. A convocação e a solicitação para que a SPDM respondesse àquela necessidade da pandemia, daquela necessidade social e o nosso compromisso de ajudar, de moral e ético, de tentar fazer alguma coisa, era relativo ao hospital, à parte do Palácio de Convenções do Anhembi. E ali que nós recebemos toda a estrutura montada, toda a formulação, tal. Nós fizemos algumas melhorias ali, do ponto de vista de gestão, de fluxo, e etc., e fizemos as contratações devidas para que o início do processo se desse a contento e a gente pudesse já receber os doentes. Nós começamos o Hospital do Anhembi, foi dia 11 de abril que nós recebemos os primeiros pacientes, e a partir daí teve um pico grande em maio, com 92% de taxa de ocupação, e depois, graças a Deus, houve uma diminuição da necessidade, e nós conseguimos fechar o hospital no dia 8 de setembro agora, encerrando as atividades assistenciais. Nós não fomos auscultados em nenhum momento para ampliar o nosso serviço, não fomos auscultados em nenhum momento para assumir. O que eu posso dizer para a senhora é que nós fomos chamados exatamente para aquele espaço do Palácio de Convenções, foi aonde nós trabalhamos ali, toda a nossa equipe trabalhou ali, e algumas coisas nós fomos fazendo mesmo. Como eu disse, todo o controle de pessoal, colocamos catracas, algumas melhorias do ponto de vista de gestão, nós fizemos, é obrigação nossa fazer, não se esperaria de nós outra coisa do que tentar melhorar as condições. Então, é isso que eu posso lhe afirmar categoricamente. Com relação ao CROSS, o CROSS é uma instituição importante, é uma unidade importante, importantíssima, do ponto de vista técnico. A entidade que está lá, a OS que está lá, e que vem gerenciando muito bem o CROSS há cerca de 10 anos, não quis mais participar agora do novo chamamento ao CROSS. Decisão do Conselho Administrativo do SECONSE, que preferiu declinar da participação.
O CROSS tem um aspecto, deputada, que é da regulação em si, aonde que vai alocar aquele doente, a complexidade daquele doente, o serviço, o controle dos serviços, o controle do número de leitos. Tem um aspecto de infraestrutura que a senhora viu lá, que é muito complexo. A necessidade são todos os municípios do estado de São Paulo. Aquilo tem uma complexidade do ponto de vista técnico muito grande. Você tem que ter sistemas poderosos para poder fazer esse manejo, essa regulação dos pacientes em tempo real e servir aí a população. E nós entendíamos que nós poderíamos contribuir. E nós fizemos um projeto. Neste projeto, para o CROSS, frente ao edital, que foi publicado pelo governo do estado, nós fizemos um projeto. Porque nesse chamamento de OS, não é só o valor financeiro. É o projeto e o valor financeiro. São duas condicionantes aí, colocadas pelo Supremo Tribunal, pelos órgãos de controle, TCE, TCU, etc. No sentido de que nós teríamos, nesse projeto, uma participação, uma formatação do ponto de vista gerencial, técnico, mas a regulação, nós manteríamos todos os funcionários atuais lá, que trabalham muito bem na regulação, e que houvesse, por parte da própria secretaria, a assunção desta função de regulação. Foi uma sugestão nossa, no sentido de que nós tivéssemos menor conflito de interesses possível, imaginável, no sentido de assumir esses doentes. Eu posso dizer para a senhora que nós não temos medo de doente complexo. Lá no hospital, por exemplo, aqui no Brigadeiro, altíssima complexidade, transplante de fígado, transplante de córnea, transplante de rim, transplante de neurocirurgia, hematologia. O senhor me permite? Claro. Quando eu falei complexo, talvez a palavra tenha sido inadequada. Até porque esses quadros de complexidade, do seu ponto de vista médico, são os quadros melhor remunerados. Quando eu quis dizer o seguinte, aquele cidadão que sofre um acidente de moto, está todo quebrado, entendeu? Eu quis dizer assim, aqueles casos menos interessantes. Qual vai ser a garantia de que, com esse poder nas mãos, a SBPDM não vai escolher aquilo que vai para os seus equipamentos? O senhor entendeu a minha preocupação? Por exemplo, eu vi aí na apresentação inicial regras de compliance, né? Essa preocupação do grupo. Vocês já estão pensando em regras de compliance para essa atividade? Entendem? Eu sei que quando a gente fala em transplantes, esses casos complexos, do ponto de vista médico, eles são também mais interessantes em termos de remuneração. Eu quero saber o seguinte, aqueles casos que ninguém quer, entendeu? Primeiro, um esclarecimento. A entidade, a organização social, quando ela estabelece um contrato de gestão, ela não é remunerada por procedimento. Então, você tem um quantitativo financeiro definido pela Secretaria de Estado para aquele, vou ter o nome, cardápio, para aquele escopo de atendimentos, que tem lá uma série de especialidades, tem as internações, a quantidade de cirurgias, quantidade de atendimentos ambulatoriais, etc. Então, isso está explicitado no contrato de gestão. Orçamento. E no orçamento. Então, a gente não ganha porque está fazendo mais. É diferente dos hospitais filantrópicos, Santas Casas, que tem, pela tabela SUS, uma remuneração diferenciada para alguns procedimentos. No nosso caso, a gente não trabalha com nenhuma tabela. É as metas quantitativas e qualitativas frente àquele orçamento definido. Então, vou pegar um exemplo, por exemplo, do Hospital Geral de Pirajussara. Lá nós temos já alguns anos. Ele é um hospital que tem média complexidade e tem alta complexidade, ortopedia, alto risco. É um dos grandes centros, por exemplo, de cirurgia cardíaca do estado de São Paulo. Só no ano passado, mais de 350 cirurgias cardíacas, 343 cirurgias cardíacas foram realizadas, sendo 216
cirurgia cardíaca em adulto. E o restante, 100 e tantas cirurgias infantis, cardiológicas, que poucos centros no Brasil fazem cirurgia cardíaca em criança. E nós temos a grata satisfação de dizer que lá no Pirajussara, na região metropolitana de São Paulo, a gente faz um serviço de excelente qualidade, com publicação do trabalho científico, com resultados evidentes. Então, para nós receber mais um doente, né? Aliás, nós superamos a meta das cirurgias cardíacas, da mesma forma como superamos as metas da hemodinâmica, em 20%. Fazemos a mais do que, e todas as nossas unidades, nós fazemos a mais do que está preconizado lá no contrato de gestão. Enquanto você tem recurso para isso, financeiro está tudo certo, nós não trabalhamos com tabela. Então, nesse sentido, de diminuir esta possível conflito de interesses, de selecionar alguém, nossa história não mostra isso, deputado. Em 20 anos, nós assumimos os maiores serviços e assumimos as maiores complexidades assistenciais, desde essa questão do desafio de uma Cracolândia até transplante de fígado. Um dos grandes centros, talvez hoje o maior centro de urologia é o Brigadeiro, maior centro de doenças hematológicas é o Brigadeiro, já falei do Pirajussara, Diadema e tantos outros. Então, nós propusemos que o aspecto técnico, do ponto de vista da regulação médica, ela fosse feita pela Secretaria e que nós faríamos aí a parte administrativa. Houve uma interposição judicial que não diz respeito à SPDM, tanto que nós fomos convidados a participar do polo, nós entendemos que não devemos participar do polo, porque houve uma contestação do Ministério Público quanto ao edital, exigindo que o edital fosse mais explícito nisso, aquilo e tal. Como se fosse possível você colocar nesta função cross algumas métricas que não são possíveis de serem colocadas, mas essa é a minha opinião. Mas o Ministério Público foi para a Justiça dizendo que havia uma impropriedade na questão do edital. Numa primeira instância, ele foi vencedor, no sentido de que obstaria esta... E no segundo, agora nós estamos aí na expectativa do juiz decidir se vai anular o edital ou se não vai anular o edital. Nós entendimos que esta questão, ela deve ser respondida pelo Estado, não é da SPDM, por isso que nós não entramos no polo. Só faço um alerta, deputado, agora é um alerta do Nassim, conhecendo esse sistema de saúde de tantos anos, e o PROS ele é importante, e ele é importante politicamente. Se vai permanecer na mão do Estado, é uma formulação. Se for na mão de uma entidade, tem que ser uma entidade parruda, tem que ser uma entidade com consistência técnica, consistência ética, com compliance e etc., porque é uma unidade muito importante. Então, do ponto de vista da regulação, é evidente que nós fizemos um projeto de ampliação do CROSS, de melhoria, de colocação de telemedicina para o profissional do CROSS conversar com o outro, melhorando essa relação direta e várias outras iniciativas que estão lá colocadas do ponto de vista da melhoria da gestão e da melhoria dos processos informatizados, que desse mais resolutividade para o CROSS e mais respostas mais rápidas para tudo. Então, basicamente foi isso, deputado. Não sei se eu esclareci.